Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos nesse momento. E hoje nós vamos dar uma pausa no livro de Ruth. Está faltando o capítulo 4. E a gente pretende voltar ao capítulo 4 e encerrar o livro apenas daqui 2 semanas. A gente chega lá, tá? Hoje nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Nós vamos fazer uma pausa aqui para falar com os papais, mas não só. Afinal de contas, todos precisam de um bom pai. Ou melhor, todos precisamos de um bom pai. Capítulo 6, verso 9, eu tenho certeza que se você já frequentou alguma igreja, alguma escola dominical em algum momento da sua vida, já teve mais ou menos minimamente relacionado com o cristianismo, você já ouviu essas palavras do verso 9, que dizem assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Vamos buscar a Deus em oração? Deus bendito, nós queremos louvar o teu nome nessa hora, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, mas de uma forma muito especial, nós precisamos que o Senhor fale conosco na tua palavra. Precisamos mais uma vez sermos exortados, corrigidos, mas também encorajados e abastecidos com santa esperança ao ouvirmos o Evangelho do Senhor. E nessas palavras há uma instrução iluminadora para nós, transformadora para o nosso coração. Eu te peço que apesar de mim, ó Deus, a tua igreja possa ser abastecida hoje com a tua verdade. Peço que o Senhor fale comigo e conosco. Precisamos da tua voz. No nome santo de Jesus. Amém. Eu quero introduzir a nossa exposição com o poema de Braulio Bessa, De Desconhecido a Eterno. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei a sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência, e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar, e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. E quando a gente acredita que já conhece o caminho, e você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção, e o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira o meu melhor amigo. E o tempo ainda acelera, não volta. Só vai para frente, resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. De desconhecido a eterno, Braulio Bessa. Qual é a sua experiência com seu pai?
Quais são suas memórias com seu pai? Tem que esforçar na memória? Ou não, estão vivas aí? São memórias dolorosas? São experiências difíceis? Ou são das melhores que você guarda? Pastor, eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Meu pai foi ausente. Meu pai, já vi ele chegar alcoolizado em casa e quebrar a casa toda. Para não falar na minha mãe, que já apanhou do meu pai, eu nem sei contar quantas vezes, pastor. Não me vem com essa história de pai, não. Minha experiência é péssima. Ou não. Pastor, meu pai insistiu comigo nos caminhos do Senhor, me mostrou do caráter de Jesus. Meu pai, ele amou a minha família, ele cuidou da minha mãe como uma rainha, pastor. Meu pai é demais. Qual a sua experiência? Desse lado ou desse? Ou um pouquinho de cada? Nem tanto. Céu, nem tanta água. Qual que é a sua experiência? Talvez aqui, nesse recorte, nós tenhamos as mais distintas experiências, as mais distintas memórias, as mais diferentes marcas no coração, no caráter e na vida, por conta da experiência que tivemos com o nosso pai. Ainda que seja a falta dela. Qual é o seu caso? Seja qual for, eu quero te dizer, uma verdade nos une todos, nos une a todos aqui. Seja qual for a nossa realidade, experiência, ou lembrança e memória, se amarga ou das mais doces, todos nós estamos juntos numa única, grande e absoluta necessidade. Todos precisamos de um bom pai. Todos precisamos de um bom pai. Talvez a sua experiência seja pequena. Talvez ela seja nula, porque nunca conheceu o seu pai. Talvez seja completamente acalorada e você ainda, nesse momento, o tem aí ao seu lado. Seja qual for, ela não, e falo isso com respeito e amor, importa para o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é para nos colocar debaixo de uma única harmonia. Nós precisamos de um bom pai. Como é que isso chega para nós? Chega para nós pelo fato de que nós estamos no início do mistério de Jesus. Mateus, um dos primeiros evangelistas, e ele narra exatamente o início do ministério público de Jesus. E nós estamos no capítulo 6 do seu evangelho, que tem umas dezenas de capítulos. Ou seja, é o início do evangelho, do início da ação de Jesus, das primeiras palavras. O que está acontecendo no capítulo 6, a partir do verso 9, é uma instrução, portanto, fundamental. É platô para pisar o pé da onde nós vamos partir. Aqui é uma base fundamental. Sobre esta base, o discipulado deve se desenvolver, mas nós não podemos pulá-la, nós não podemos saltá-la. É base, é basal, é fundamental, é o início, é alicerce. A partir disso, nós vamos desenvolver o discipulado, a nossa ação no reino, a nossa missão, mas não sem isso. Jesus está como que dizendo, eu preciso que vocês saibam disso antes de qualquer outra coisa. Vocês, quando orarem, dizem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira verdade que esse texto nos mostra, e Jesus está querendo ensinar isso para os seus discípulos, em primeiro lugar, é que nós podemos orar. Eu sei que você sabe disso. Eu também sei que às vezes parece que não sabe.
Ou você está feliz com a sua vida de oração? Está satisfeito? Se a gente fosse tirar uma média aqui, você se arrisca a se candidatar? Vamos tirar a média aqui. A vida de oração média da pessoa que menos ora aqui na igreja e da pessoa que mais ora, como é que ficaria a nossa situação? O fato é que Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender o que eu vou ensinar agora, quando vocês orarem. Por que Jesus entra nessa verdade para fundamentar as pernas dos seus discípulos? Porque nem sempre foi assim, meus irmãos. Nem sempre era possível orar a qualquer hora. O livro de Levítico, mostrando para nós, ainda no Pentateuco, que a possibilidade da oração era algo real, mas absolutamente restrito e mortal. O tabernáculo foi instituído e o ministério dos sacerdotes era completamente detalhado e descrito como ele deveria acontecer. E você tem versos como, por exemplo, no capítulo 16, que dizem assim: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta do pecado, um carneiro para o holocausto. Vestirá ele túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingindo-á de linho fino, e por aí vai toda a descrição ornamental, de vestuário, de sacrifício, de oferta, de libação, todos os detalhes do rito. Sabe para quê? Para que uma vez ao ano, quando as ofertas eram feitas com derramamento de sangue lá fora, no propiciatório, e queimadas no altar com fogo, o sacerdote entrava no santo lugar, e depois no Santo dos Santos, onde estava a arca, e ali, Deus tendo aceitado o sacrifício dos animais, conforme ele ordenou, a queima dos animais no altar, conforme ele ordenou, essa fumaça subiria à sua presença, e ele desceria no Santo dos Santos, sobre a arca. E apenas o sacerdote entrava naquele lugar, e então falava com Deus, representando o povo, bem como as orações do povo. Então, de certa forma, essa era a única possibilidade de oração. Me entenda com devido respeito às proporções teológicas do desenvolvimento. Mas, de certa forma, essa era a oração do mundo antigo. Alguém nos representava diante de Deus e trazia a nossa petição, inclusive o nosso pedido de perdão. E já nesse momento entendemos uma verdade que é universal dentro das Escrituras quanto à nossa salvação e santificação. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Deus estava nos ensinando isso através do rigor necessário e da necessidade objetiva de que se imolasse animais, derramasse o seu sangue para a remissão de pecados. E então, Deus aceitava o nosso pedido pelo caminho que ele deu e se achegava. Mas naquele lugar você não poderia entrar sem ter derramado sangue. Você não poderia entrar sem ter obedecido rigorosamente cada detalhe da lei cerimonial. E tudo isso nos mostra que a presença de Deus é mortal. E sabe o que é mais desesperador? Deus não muda. Deus continua sendo completamente inacessível. Se você tocasse na arca, morreria. Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, e se você toca no monte, morreria. Se você vê a glória de Deus, morte certa. Se você entrasse de forma indigna naquele lugar, o Santo dos Santos, morreria. A presença de Deus é perigosa. A intimidade com Deus é
perigosa. Você não deveria querer chegar perto de Deus a qualquer preço. É por isso que um ia, e todo mundo saía da sua própria barraca e ficava vendo o que ia acontecer. Deixa que ele vai. Deixa que ele fala. Ele foi escolhido para ser o sacerdote. Ele se preparou para isso. Ele vai nos representar. Mas por trás de todo essa mortalidade, por trás de toda essa letalidade, por trás de todo esse rigor e aparente impossibilidade, o fato de Deus mandar erguer um tabernáculo, o fato de Deus instruir um caminho de sacrifício, de colocar uma arca, de colocar um altar, e de instruir um sacerdote, e de revelar a palavra dele, mesmo tão rigorosa, você não percebe a esperança por trás? Existe um caminho. É como o rapaz, aquele mais desatipado lá da mocidade, ele chega na moça mais bonita da mocidade da igreja um dia e falou: você namoraria comigo? Ela disse: só daqui 50 anos. Ele fala: então tem um número. Então tem uma chance. Brincadeiras à parte, Deus colocou uma possibilidade. Embora pareça tão impossível para nós, eu dizer, é impossível. Você consegue guardar toda a lei para ser salvo? A lei nos humilha. A lei nos humilha. Mas ao mesmo tempo, Deus colocou um caminho de salvação. Tão rigoroso quanto o livro de Levítico nos fala. E no coração no livro de Levíticos você vê essa esperança pungente. Ele não colocou uma impossibilidade, ele colocou um caminho. Sede santos, porque eu sou santo. Essa frase maravilhosa está no livro de Levítico. Então não pule o livro de Levítico. Aqui está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, eu estou falando com vocês e revelando o meu coração a vocês, porque eu quero que vocês sejam mais parecidos comigo. Eu vou fazer vocês mais parecidos comigo. E então ele institui esse caminho. Mas esse caminho era um caminho realmente de morte. Porque ele apontava não para o sacerdote, não para o tabernáculo, nem pelo cordeiro, ou pelos novilhos, ou pelas pombas que eram imoladas, mas apontava para o que Jesus faria futuramente. Sendo ele, sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que cobre aqueles que creem nele, o povo de Deus, com o seu sangue, de tal forma que por causa dele, representando a nós, substituindo a nossa morte e na sua obediência completa, maior do que a dos sacerdotes antigos, no seu sacrifício perfeito, maior do que todos os novilhos sacrificados e cordeiros, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não é por outra razão que o autor aos Hebreus diz assim no capítulo 19, no verso 23, tendo, pois, irmãos, toda intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Essa é uma palavra bonita para ousadia. Até, de certa forma, atrevimento. Porque você tem que atrever-se a entrar no lugar que você pode morrer se entrar. Tem que ser ousado, não? Tem que ter uma dose de coragem. E o autor dos Hebreus, conhecendo a literatura antiga do Antigo Testamento, está dizendo: coragem de entrar na presença desse Deus fogo consumidor,
brasa viva de glória. Terrível coisa é cair nas mãos deles, eu sei, mas tenham ousadia. Não por causa de vocês, não porque vocês se acham bons, não, porque Jesus, que é bom, rasgou o véu. E ele diz, isto é, a sua carne. Aqui ele está fazendo algo que não é privilégio da carta aos Hebreus, mas o Novo Testamento faz isso, o apóstolo Paulo faz isso, Pedro faz isso, onde relaciona aqueles elementos messiânicos do Antigo Testamento a Cristo. As partes do tabernáculo, a imolação e o sacrifício, a mediação dos sacerdotes, tudo isso, meus irmãos, apontava para Jesus. Eram placas sinalizadoras. A teologia chama de sombras. A sombra, ela mostra uma silhueta de algo real e concreto, mas a silhueta tem a forma daquilo que é o real. O Antigo Testamento apresenta silhuetas do que Cristo é e a verdade ilumina. Então, como se de trás para frente nós estivéssemos tendo adiantamentos do que precisamos em Cristo, do que Ele faria por nós. A voz profética dos profetas, o reinado de Davi levantado por Deus, a mediação dos sacerdotes, a propiciação nos animais e do holocausto, a lei cumprida e obedecida. Isso apontava para o que Cristo realizaria por nós. É nesse sentido que Jesus agora chega para os seus discípulos e diz: quando vocês orarem. Ou seja, não é mais uma vez ao ano. É quando você quiser. Você pode. Sabe o que aconteceu aqui? Não é que Deus mudou. Não é que a presença dele ficou banal. Não é que Deus se amansou do Antigo Testamento para cá. Não é Deus volume 2. Jesus pregou para Deus. Aí ele converteu. Não, óbvio que não. O que está acontecendo aqui é uma progressão da revelação. Esse mesmo Deus se mostrou e ao mesmo tempo já deixou adiantado que Ele queria nos dar um caminho para Ele. E esse caminho se chama caminho, verdade e vida. Jesus, seu Filho amado. O custo para entrarmos no Santo dos Santos, isto é, a presença de Deus, sempre foi sangue e continuará sendo. Você tem o crédito para entrar na presença de Deus sem morrer, não porque Deus não é mais letal ao pecador, ele continua sendo, e tem ira justa contra todo o pecado e todo o mal. A questão é que Jesus pode nos cobrir com o seu sangue e nos substituir na ira de Deus. E se Deus já derramou a sua ira no Filho, aqueles que estão no Filho não morrerão mais na presença de Deus, mas encontrarão um Deus disponível para a oração. Você entende que é isso que uma oração significa? É você entrar nesse lugar e encontrar esse Deus dizendo: estou disponível para você. Talvez seja difícil você marcar horário com muita gente que você conhece. Talvez se você ligar e quanta intrepidez alguém ligar para alguém em pleno século XXI, não? Ligar telefonema? Meu Deus, que agressivo! A gente manda uma mensagem, né? Tá me ligando, pensa. Deus está disponível. Em outras palavras, me entenda, tá? Mas se você ligar, Ele atende. Eu não vou cantar a música do telefone do céu, é a oração. Se você, como é que é? Discar? É da época do discar, né? Não a minha, mas é da época de discar.
Ele vai até. Eu sou da época do cartão, gente. Eu fui depois da ficha. Uá. Não adiantou nada, né, meninos? A criançada tá aqui, adiantou nada. Cartão. Já pôs um cartão dentro de um telefone? Já pensou nisso? E quando você raspava ele para ele gerar mais créditos, gerava ali 3 créditos, parece. Não, não basta estar ficando velho, também tem que ser pobre. Mas é. O fato é que você não precisa passar por essa humilhação de raspar um cartão para falar com o Senhor. Não. Jesus foi completamente esmagado para que isso fosse possível. Então por que você não ora? Já pensou nisso? Fiz um caso aí de uma família que viajou para os Estados Unidos. Dólar muito alto, mas fizeram a viagem dos sonhos. E o menino ficava dormindo no quarto. Adolescente, sonolento. O pai dele, ao dia lá da semana, acordou: filho, seguinte, pelo amor de Deus, você está dormindo em dólar. Não, vou fazer qualquer coisa aqui. Levanta aí, está dormindo em dólar. O exemplo é besta, mas eu quero que você tire um proveito disso. Já foi pago. Aproveita. E o preço que foi pago não é dólar. É sangue de Deus. Aproveita. Fala com o seu Senhor. Leva para Ele a sua necessidade. Leva para Ele o seu coração. Fala com Ele. Antes de falar com qualquer pessoa, fala com o seu Deus. Jesus morreu para que o Santo dos Santos fosse um lugar visitado. Ele não quer que pessoas morram na sua presença. Ele quer que pessoas se acheguem. Por isso ele entregou o seu filho. Entenda que esse é o preço da oração. Poderíamos parar por aqui e irmos embora, irmãos. Saber desse privilégio já deveria nos encher o coração, nos corar de vergonha, nos exortar, corrigir, nos dar uma missão a cumprir. Eu preciso falar mais com meu Senhor. Que privilégio. Obrigado, Jesus. Sairíamos com adoração, gratidão e responsabilidade renovadas. Basta este ponto. Mas Jesus não para por aqui. Ele diz que nós não apenas podemos nos achegar, mas ele nos diz que podemos acessar a presença do trono de Deus a qualquer momento. E agora Jesus vai longe e diz: chama ele de Pai. Quando orares, dizem assim: Pai. Chame Deus de Pai. Essa ousadia é maior do que entrar no Santo dos Santos. Muitos já ousaram clamar a Deus de qualquer forma. Mas atrever chamá-lo de Pai com sinceridade, você precisa de algo mais no coração, te dando essa segurança. Não da boca para fora, mas como quem entende que foi adotado. Jesus quer nos dar isso. É nesse momento que eu volto àquela frase: a sua e a minha experiência não importam para essa realidade. Você pode ter tido uma péssima experiência com seu pai ou uma experiência maravilhosa. Não importa. Porque Deus não veio se valer da sua experiência e Jesus não veio consultar nossa experiência. Ele veio nos dar algo muito maior. Ele veio nos dar a experiência dele com seu pai. Eu quero que vocês falem com meu pai como eu falo. Eu quero que vocês chamem ele de pai como eu chamo. Eu quero que vocês se assentem com ele, me entenda? Como eu me assento. Eu quero que vocês tenham o mesmo pai que eu. Chama ele de pai. Chama ele de pai.
Porque a minha morte vai adotar você para ser filho dele, a minha morte vai adotar para ser filha dele. Chama ele de pai, fala com ele, esteja nos braços dele, eu vou pagar o preço para isso. Chama ele de pai. É como se Jesus estivesse nos apelando isso. Orem assim. Se acheguem, mas se acheguem como filhos, que pode falar com seu pai, que pode abrir o coração. A sua experiência é limitada demais, a minha nem conta. Irmãos, eu só tive pai até os 11 anos de idade, tem gente aqui que nem teve. No sentido de experiência, tá? Todo mundo teve um pai. A nossa experiência pode ser mínima. Esse ano faz 24 anos que meu pai faleceu. Nós não tínhamos celular, fita gravadora, né, filmadora. Eu não lembro mais a voz do meu pai. Eu não tenho esse reforço há 24 anos. É como se eu estivesse perdendo meu pai ainda. O rosto eu lembro, eu vejo uma foto. Mas eu não lembro mais a voz, o timbre da voz do meu pai. A minha experiência tem um buraco. Eu tenho uma filha que mora longe, eu não sei se todos os irmãos aqui sabem disso. Mas eu posso contar minha história para qualquer um de vocês, com toda alegria. Eu não posso ser um pai como eu gostaria de ser para ela, porque ela mora em outra cidade, ela mora em Brasília. Eu não estou lá. Hoje, nós não estivemos juntos, porque eu estou trabalhando. E adivinha, eu trabalho todos os finais de semana. E ela estuda todos os dias da semana. Nossa relação é limitada, é pobre. Não no sentido do coração ou da intenção, mas da quantidade, da qualidade da convivência. Eu não consigo estar presente na vida dela como eu estou dos outros filhos. A esperança é que Jesus não veio colher a nossa experiência para condicionar a nossa esperança. Ele veio nos dar a esperança dele. Eu preciso que a minha filha encontre em Deus um pai que eu não posso ser. E os outros que estão comigo todos os dias, 24 horas, também precisam encontrar em Deus um pai que eu jamais serei para eles. Na melhor das hipóteses, apresentarei, indicarei, mostrarei, mas não poderei ser o que Deus se propõe, a ser por nós. Todos nós precisamos de um bom pai. E esse bom pai não é humano. É o nosso Deus. A primeira pessoa da Trindade. Deus vivo se propõe a ser pai. E nós precisamos de pai. A nossa cultura pode esvaziar, desconstruir, distorcer, corromper a visão paterna, a figura e o conceito da paternidade. Isso não muda o fato de que o ser humano foi feito para ser filho de um bom pai. Precisamos disso. E Jesus está dizendo, chama ele de pai. Ele veio falando isso ao longo do Antigo Testamento de diversas formas, mas eu quero citar Isaías. No final da profecia, ele diz, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que para minha glória formei e fiz. A missão é basicamente a reunião dos filhos e filhas adotados em Cristo Jesus, à presença do Pai. De certa forma, nós saímos ao mundo para chamar pessoas a voltar para casa do Pai. Você tem chamado Deus de Pai? Você tem falado com Ele como alguém fala com o Pai? Ou você tem se esquivado desse conceito, dessa relação? Deixa eu dizer uma coisa. Esse é um assunto mais sensível para adolescentes nos últimos 10 anos. Talvez muito mais do que isso, mas eu posso falar com segurança para os últimos 10 anos. Chame uma roda de adolescentes e coloque uma folha em branco e fala, escreva sobre sua relação com seu pai. Você vai perceber o caos emocional que nós vamos lidar. Sobretudo
Meninos, todos precisamos de um bom pai. Precisamos de pais que temam a Deus em nossos lares. Precisamos de pais que se dobrem, se curvem diante da palavra do Senhor. Precisamos de homens que amem a Deus. Precisamos, urgentemente, de novos e bons homens, paternos, que desejam ser pais, que assumam essa responsabilidade. Nós estamos fartos de tratar a paternidade como algo acidental e um peso para a vida dos seus pais, aventureiros. Precisamos de homens que sonham com isso e assumam essa responsabilidade, espelhados em Deus. Porque este talvez seja o palco, a performance, me entenda bem, no bom sentido, mais específico para mostrar na relação humana o que Deus pretendeu ser para nós e se propõe a ser para nós. Tal como Cristo e a igreja é refletido pelo palco do matrimônio, casamento reflete de Cristo e a igreja, a paternidade reflete a salvação, a eleição, a adoção. Ser pai, e tem muitas mães que são mães e pais, eu entendo o que eu estou dizendo de uma forma bem geral. Ser pai é fazer algo que Deus desenhou para si mesmo. É uma demonstração para o mundo do que Deus se propõe para nós. Precisamos buscar, portanto, em Deus a forma de viver isso. Chama Deus de pai. Você precisa como filho. E assuma o cuidado da nova geração, porque você foi amado primeiro. Chame Deus de pai. Você precisa disso. Mas, com esse bônus, há sem dúvida um tipo de ônus. É só um tipo, é mais ou menos. Porque ele diz, chame ele de pai e fale com ele quando quiser, mas é pai nosso. Vai vir gente com esse pai. Virão irmãos e irmãs. Eita! Essa é a hora, se eu fosse o pregador pentecostal, para falar, olha para o lado aí e não precisa falar nada não, mas veja a cara do seu irmão. Vem junto no pacote. A gente não escolhe irmão. Vem junto. E a relação de irmãos é agridoce, não é verdade? Ela é sempre caótica, misturada com alegria, inveja e tentativas de assassinato. Estou exagerando? Não. Você sabe a história de Caim e Abel, os primeiros irmãos da história. Nesse caso, é mais do que uma tentativa. Foi bem sucedido ali. Você, desde cedo, vai aprendendo que essa relação ela é feita de altos e baixos. Você vai aprendendo com seus filhos que eles, como criaturas, têm certos grunhidos muito típicos. Quando o seu filho diz com essa entonação, ô mãe, o que vem? Acusação, difamação, palavra acusatória, denúncia flagrante. Ô mãe, normalmente acompanhado de, olha o fulano aqui, olha não sei o que, não é? Ô mãe é uma ascendente, certo? É diferente quando fala assim, mãe, o que vai vir na frente? Uma petição formal. Mãe, posso ver desenho? Ô pai, agora, ô pai, olha ali aqui babando nas minhas coisas. Acusação, denúncia, cisão, separação, inimizade, intriga. A relação de irmãos é assim desde o berço. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. O pecado do outro me incomoda mais do que os meus, porque nós temos pecados diferentes.
Pastor, você viu que fulano postou isso, aquilo outro? Essa é a hora de a gente falar assim, vamos abrir o seu Instagram primeiro, depois a gente fala da fulana. Porque o pecado do outro me incomoda. Jesus falou sobre isso. E ele foi até um tanto cômico nessa hora. Você está falando do cisco dela, né? E essa trave aí no seu olho? Você não viu que tem um cabo de rodo no seu rosto? Jesus falou com essas palavras. Nós temos diferenças, essas diferenças nos agridem, nos incomodam. A gente vai ter muita dificuldade. A igreja é um pequeno milagre, é um grande milagre. Aliás, é um grande milagre. Como é que a gente convive? Como é que a gente se dá bem? Como é que a gente avança sendo tão diferentes? Com tantas experiências distintas, com tantos pecados diferentes. É uma coletânea de pecado muito diferente nós temos. Desde cedo acusamos o irmão que tanto amamos, a irmãzinha que tanto amamos. Estamos prontos a brigar e ficar nervosos desde a infância. Imagine agora que você nem tem um laço consanguíneo e nem tem tantos motivos assim para permanecer junto. Como é que dá certo? Cada um para um lado. É assim que dá certo. Mas essa é a nossa responsabilidade pelo fato de termos um pai em comum. Temos que dar certo. Precisamos fazer dar certo. Ele é o nosso pai. E ele precisa ver amor na casa dele. Amor entre nós. E aliás, é justamente por isso que vem a contrapartida. Que desse bônus vem um privilégio. O privilégio de termos irmãos. O privilégio de termos gente diferente da gente que anda com a gente. O privilégio de ter gente que vai caminhar conosco. O privilégio de ter gente para nos erguer quando a gente cai. O privilégio de ter gente para nos acompanhar, nos amar, nos exortar, orar conosco, orar por nós. Irmãos, talvez você aqui tenha a vida marcada pelo fato de que esteve na igreja, esteve com a igreja e pode hoje caminhar com a igreja. Deixa eu dar um último exemplo pessoal. Eu não sou herói dessa história. Aliás, eu não sou herói da minha própria história, então eu posso dar esse exemplo sem medo. Eu saí de casa muito novo, saí de casa aos 15 anos de idade para estudar e no ano seguinte para o seminário. E alguns anos antes disso, meu irmão tinha saído de casa. E alguns anos antes disso, meu pai tinha falecido. Então, o que éramos 4 pessoas e um pássaro preto, de repente cada um num canto. Eu perguntei algumas vezes, cadê todo mundo, né, lá no coração? Nunca mais nos juntamos, nunca mais moramos juntos e certamente nunca mais moraremos juntos. A não ser na eternidade. Mas o fato é que nessa trajetória toda, no meio da adolescência, sabe o que eu pude perceber? E hoje eu falo disso com o coração muito grato. Eu nunca estive sem família. Sim, eu sei que a minha família estava por lá, por mim, né? Mesmo à distância. Mas a minha família na fé. Deus providenciou mães, irmãos, irmãs. Deus providenciou paternidade para mim. Deus providenciou homens para me aconselharem, conselhos que o meu pai não pôde me dar, irmãos. Deus arrumou gente para cuidar de mim, para me ajudar, para me abençoar, e até hoje é assim. Até hoje é assim. O Tito nasceu e ele veio para Goiânia, nós mudamos para Goiânia, ele tinha cerca de 2 meses, nem 2 meses de idade. Então nós chegamos aqui, embora eu tenha primos e tios na cidade, as relações estão distantes. Mas é como se a gente tivesse... A gente tem uma palavra, uma expressão bonita hoje, né? Chama rede de apoio. É como se a gente tivesse uma magnífica rede de apoio pelo fato de que estamos na igreja. Nossos filhos são amados, são cuidados. Tem gente aqui que eu sei que eu posso falar assim: posso deixar o Tito aqui na sua casa? Segunda-feira? Busco na sexta. Tchau, obrigado. Brincadeira, às vezes é só um tempinho. Se fazer isso, não precisa nem votar, né, mãe Gola? Ela fala que pode deixar na casa dela. Gente, nós temos esse tipo de apoio. Não é porque é o pastor da igreja, não. Deixa eu te falar, você pode ser amado nessa igreja. Você pode amar pessoas nessa igreja. Você pode
ter a ajuda dos seus irmãos. Você pode. Ouse amar e ser amado. Coloque mais gente na sua oração. Coloque mais gente no seu tempo. Deixa eu te dar uma dica. Participe de um pequeno grupo. Abra sua casa. Ou um pequeno grupo se reunir ali. Nós estamos precisando levantar mais líderes. Estamos orando por isso, trabalhando para que isso aconteça. Mas a igreja precisa se amar mais, andar mais junta. Porque essa é uma realização da adoção de Deus, essa bênção da nossa amizade, do nosso apoio, da nossa caminhada juntas. Coloque mais gente na sua prioridade. Não se feche só com os seus. Não se enclausure, não se empobreça. Você tem uma responsabilidade, mas também tem um privilégio. Um dia, talvez alguns pais aqui se despedirão dos seus filhos que se casarão e se mudarão para longe. Que bênção saber que eles poderão, talvez, contar com a família da fé para onde forem. Da mesma forma que aqui em Goiânia, nós sempre estamos recebendo aqui filhos de alguém, famílias vindo de outro lugar, e a gente pode acolher e dizer, sejam bem-vindos, essa família pode ser sua. Isso não pode ser da boca para fora, não pode ser da nossa simpatia do corredor. A gente tem que se cuidar e se amar. Coloque mais pessoas na sua prioridade. Coloque mais pessoas na sua convivência. Não precisa querer abraçar o mundo de uma vez, mas de pouco a pouco, conheça mais pessoas. Vá a um acampamento da igreja, eu tenho certeza que vai sair de lá com mais amigos do que entrou. Frequente as programações da igreja, abra sua casa, vá a um pequeno grupo, converse com as pessoas, se apresente para quem você não conheça, não se constrange, fala assim, eu sei que essa pessoa está na igreja há 2 anos, eu não sei quem é. Se apresente e quebra esse gelo. Fulano, meu nome é tal, ainda não te conheço. E quem sabe, a gente vai tendo a oportunidade de se cuidar, de ser amado, de sermos cuidados, porque Deus nos deu irmãos. Assim não teremos o pecado de Caim nas mãos, de matar o irmão, sim, mas é outro pecado tão grave quanto, de não ter resposta para a seguinte pergunta de Deus: onde está o teu irmão? Caim foi se apresentar sem o irmão. E Deus faz essa pergunta. Não trate a sua relação com Deus individualisticamente. Leve mais pessoas ao se apresentar a Deus, nos seus planos, na sua missão, na sua caminhada. Mas esse texto ainda dá um último passo nesta estrutura fundamental que Jesus está nos dando. Peça a Deus para santificar o nome dele na sua oração. O que isso tem a ver? Pedir a Deus ou dizer para Deus, santificado seja o teu nome, é de certa forma um jeito de todas as coisas estarem nos seus devidos lugares. Ezequiel 36 diz assim: depois que Deus castiga o povo, porque o povo estava rebelde e infiel, e Deus então dispersa o povo da terra. Essa era uma forma de Deus demonstrar disciplina muito recorrente no Antigo Testamento. E aí então é nesse contexto que Deus diz o seguinte: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, mas por amor do meu santo nome, que profanaste entre as nações onde foste. Vindicarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor, quando eu vindicar a santidade do meu nome perante elas. Agora, como é que Deus santifica o nome dele? Eu vou ler para você. Deus está falando, vocês profanaram o meu nome por onde foram. E agora, por amor do meu nome, eu vou reivindicar a santidade do meu nome no meio das nações que vocês profanaram. Assim eu farei. Percebam. Tomar-vos-ei de entre as nações espalhados,
E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Um resgate de volta. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Estou falando do castigo, tá? Esse aqui é o castigo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Essa é a forma de Deus santificar o nome dele. Você percebeu como é que ele santifica o nome dele? Tratando o povo. Por quê? Porque o nome dele foi dado para o povo. E se conhece a Deus olhando para o povo de Deus hoje na terra. Seja para profaná-lo ou para exaltá-lo. Nós levamos o nome de Deus estampado em nós. E quando Deus quer santificar o nome dele, ele tem que tratar a gente. Porque o nome dele está aqui. Em Cristo o nome dele está aqui. Somos seus filhos. Quando dermos mau testemunho, o nosso Pai será difamado, desonrado. Bem como quando honrarmos o seu caráter e a sua palavra, a sua luz brilhará para os homens. Quando você decidir viver para a glória de Deus em tudo que você faz, você estará pedindo a Deus que santifique o nome dele nos seus propósitos e prioridades. E Deus tratará com a sua vida e onde você está, o seu trabalho, as suas obras, as suas mãos, a sua casa, a sua família. Buscar os interesses de Deus na nossa vida é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É colocar Deus em perspectiva prioritária. Eu quero te exortar, e a mim também, que você, como chefe de família, e que você, mãe, que tem essa responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus filhos, priorize a santidade de Deus nas suas escolhas. Para cuidar dos seus filhos e dessa geração, para o seu trabalho, para a obra das suas mãos, para o seu coração, priorize a glória de Deus e a santidade de Deus na sua história, e você verá o Senhor priorizando o cuidado de tudo que nos cerca, porque o nome dele está em nós. Priorize, coloque em primeiro lugar. Jesus está dizendo: busque a santidade do nosso Pai. Essa é a sua prioridade na vida. Mas chama ele de Pai e fala com ele sempre que quiser. Eu quero te encorajar nessa noite, nessa oportunidade, a renovar o seu compromisso de oração, a mudar a sua prática com Deus, a encontrar em Deus intimidade e proximidade, a chamá-lo de Pai com sinceridade, a colocar mais irmãos na sua oração, nas suas prioridades, e a zelar pela santidade de Deus. Pai, se você fizer isso, nós vamos estar iluminando o futuro da próxima geração. Não é que vai ser fácil, mas é o jeito certo e próspero de seguir adiante. Ame o Senhor acima de todos. A sua casa será abençoada. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor, diante de tanto privilégio.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós aguardamos o teu reino. Agradecemos ao Senhor o cuidado e o pão de cada dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar também aqueles que se levantam contra nós e nos ofendem. Pedimos a Deus que o Senhor seja glorificado por nossas vidas e famílias. Ajuda-nos a honrar as palavras de Cristo Jesus e certamente termos intimidade com o Senhor nesse caminho. Obrigado por ser o nosso Pai em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.